Até para quem não é da área do trabalho e do processo, percebe que a hora da execução da sentença é a mais dificultosa do processo, seja o processo civil, seja o processo do trabalho. E se a execução dá trabalho ao processo do trabalho, Pode Chegar é o podcast da Escola Judicial do TRT da Bahia, quinta região, que hoje discute os problemas da execução e a sua solução por meio de tecnologia. Para isso, tenho a alegria de contar com a presença da juíza Andréa Presas, que é juíza no TRT5 e hoje funciona também como auxiliar da presidência do tribunal. Olá, Andréa, obrigado por sua disponibilidade. Olá, eu que agradeço, muito prazer estar aqui. Por que é que a fase de execução é dificultosa, Andréa? A fase de execução é a mais dificultosa, como você acabou de dizer. Quando a gente olha lá os números do relatório do CNJ, o relatório do CNJ, Justiça em Números, a gente percebe a grande dificuldade na execução. A gente tem uma grande taxa de congestionamento. Historicamente, embora a Justiça do Trabalho ela tenha uma taxa de congestionamento melhor que os demais ramos do judiciário, na execução inclusive, mas se você perceber, você vai verificar que sempre esteve acima de 70%. O que é um exagero. O que é um exagero, né? Porque se a gente pensar no índice de 75%, 73%, significa que de 100 execuções que iniciaram no ano anterior, apenas 25, 27 execuções chegaram a um termo final. E termo final não quer dizer satisfação do crédito, infelizmente. Porque fim da execução pode significar também aplicação de prescrição intercorrente. O processo termina, mas o problema não. Não termina o problema. O sujeito ganhou, mas não levou. É aquele velho ditado, né? Infelizmente. E são diversas as causas para isso. Sim. Desde aquelas situações daquele devedor que, de fato, não tem condições nenhuma de pagar o seu débito. E nessas situações não tem muito que a gente fazer, né? Milagre. É só milagre. E muitas vezes a conciliação resolve. Resolve. Às vezes a pessoa ela quer, de fato, resolver a situação, mas não tem condições financeiras. E o encaminhamento, talvez, de um processo desse para a tentativa de conciliação do SEJUS, que tem tido muito êxito, ainda que aquele parcelamento seja a perder de vista. Sim. Mas tem outras situações também essas demandam mais atenção do judiciário. Nós temos aquelas situações daqueles devedores grandes devedores que têm capacidade financeira, que vão utilizar todos os meios recursais para empurrar ao máximo a execução, mas no momento que não tiver mais para onde recorrer, eles vão efetivamente pagar. E temos aquela situação daquele devedor que vai buscar se esquivar de qualquer forma da sua obrigação trabalhista, não só trabalhista, das obrigações de um modo geral, Sim. Dar o calote em todos os seus credores, e dentre esses credores tem aí o credor trabalhista, que termina sendo um dos maiores prejudicados, já que seu crédito é alimentar. Então, a execução precisa ser mais efetiva contra estes, né, que Exatamente. Procuram se esquivar. A reforma trouxe uma modificação que não é muito bem compreendida. Até 2017, o juiz do trabalho podia, assim como a parte, iniciar a execução. Porque a gente sempre concebeu, diferente do processo civil, a execução como um desdobramento natural da sentença. Deu a sentença, ninguém vai colecionar a sentença, né? Vai querer o dinheiro que a sentença contém, quando é o caso de condenação. Na sua opinião, esse bloqueio o juiz ficou engessado dentro da execução, então ele não pode tomar nenhuma iniciativa, ou ele não pode apenas iniciar a execução, ou não mudou nada? Veja, de fato houve alteração legislativa. O artigo 878 ele é muito claro, a partir da reforma, estabelecer que o juiz ele só vai poder executar de ofício o crédito trabalhista quando o trabalhador ele não tiver acompanhado de advogado, ou seja, quando ele estiver no exercício do jus postulante. Mas continua, por exemplo, a possibilidade, o dever, na verdade, do magistrado executar as contribuições previdenciárias, né? E daí, claro, toda alteração legislativa, e no direito é assim, a gente surge no mínimo aí 3 correntes doutrinárias, a corrente A, a corrente B, a corrente alternativa, sincrética, como quiser dizer. E assim também tem sido. O que tem prevalecido no entendimento da doutrina e da jurisprudência que a gente percebe quando vai estudar, é que tem prevalecido a posição daqueles que defendem que há necessidade da parte ir postulando, que acabou o dever de impulso oficial do magistrado. Mas uma outra vertente, e essa inclusive, dessa outra corrente surgiu até um enunciado daquela segunda jornada de Direito Material e Processual da ANAMATRA, tem um enunciado disso, acho que é o 113, se eu não me engano,
que diz que, como o juiz ele preserva o seu dever de executar a contribuição previdenciária e esse crédito é um crédito acessório, então também está preservado o seu dever de executar o crédito principal, que é o crédito trabalhista. E, além disso, não haveria nenhum prejuízo, já que, a partir do momento que o credor ratifica ali na frente essa iniciativa de ofício do juiz, não haveria prejuízo a ser alegado e, portanto, não haveria nenhuma nulidade. Né? Eu acho que um caminho intermediário seria um bom caminho. E aí a gente pode se utilizar da própria legislação já existente, tanto da CLT quanto do CPC. Quando a lei exige, isso está estabelecido nas normas do CPC, no artigo 2º, né, naquelas normas fundamentais do processo civil, quando a lei estabelece a necessidade de requerimento da parte, a parte precisa efetivamente fazer seu dever de casa. Mas quando a lei não estabelece essa necessidade, o juiz deve impulsionar o processo de ofício. E quando é que a gente percebe que a lei exige a iniciativa do juiz? Me parece que apenas para a deflagração, o início só da execução. Então, uma vez requerido o início da execução, todos os atos posteriores, o juiz deveria impulsionar de ofício. É assim como eu penso, mas não estou dizendo que seja esse o pensamento majoritário. E uma outra situação que há na legislação a exigência do requerimento da parte é a instauração do IDPJ, incidentes de consideração à personalidade jurídica. O 855A ele faz referência expressa ao CPC e ali há exigência efetivamente de requerimento da parte. Então, para mim, além do CPC estabelecer dessa forma, no artigo 2º e também mais adiante, quando trata da execução propriamente, mas a CLT também tem aquele artigo que a gente até brinca disso, os poderes de Grayskull do juiz do trabalho, o 765. Eu tenho a força. Eu tenho a força, então eu posso impulsionar. Basta você requerer inicialmente. E a gente também pode estimular a parte. Né? Eu penso também que a gente pode estimular, perguntar se a parte pretende iniciar a execução ou pretende instaurar. A gente já tem, inclusive, alguma jurisprudência aqui e ali nesse sentido. Então, eu sou mais dessa linha aí de poder impulsionar, inclusive utilizar todas as ferramentas e tudo mais. A instauração do IDPJ traz uma responsabilidade mais grave e adicional, porque, na verdade, está incluindo alguém que não teve chance ainda de defesa na fase de conhecimento, etc. Agora, escolher entre os caminhos da execução, a gente tem, na condição de juiz, muito mais condição do que a parte, né? Porque a gente tem acesso a muitas informações e é disso que eu queria começar a tratar. Quais são as ferramentas de que a gente dispõe para fazer uma boa execução tecnológicas? A gente dispõe de muitas ferramentas. Contando assim rapidamente, eu posso pensar em mais de 30 ferramentas tecnológicas que a gente dispõe. Então, o juiz tem acesso, até por dever de colaboração, é interessante que o juiz dê esse encaminhamento. Então, só para pensar o início da execução, aqui no nosso tribunal, por exemplo, inclusive, a gente tem ato regional, tem um provimento que estabelece que as varas do trabalho elas devem, logo de início, promover a utilização daquelas 3 primeiras na ordem de preferência, inclusive da penhora do CPC, não é? Sim, dinheiro, veículo, automotor e imóveis. Então, a gente vai ali seguindo aquela ordem e utiliza ali com aquelas ferramentas de constrição, e aí existe uma diferença entre ferramenta de constrição e ferramenta de pesquisa patrimonial. Então, a gente utiliza logo de cara as ferramentas de constrição, que são aquelas velhas conhecidas, o Cisbajude, o Renajude e a CENIB. A gente também pode fazer essa busca pelo Penhor Online, ou ANR agora, conhecido também como ANR Penhor Online, que é o ARISP. O ARISP surge lá em São Paulo, isso, né? E a gente terminou E é uma rede que envolve os cartórios imobiliários e a gente consegue localizar os imóveis dos devedores. Ou por essa ferramenta, chamada ARISP inicialmente, atualmente o ANR Penhor Online, ou pela CENIB, que aí não é uma ferramenta de constrição patrimonial, é de apenas indisponibilidade, que é a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Mas ela não pega só imóveis, não, né? Pega o que tiver registro. Basicamente, a CENIB ela foi concebida inicialmente para pegar todos os bens do devedor. Essa foi a ideia original. Mas o que a gente tem hoje na prática é que ela basicamente pega apenas cartórios, ofícios de registro de imóveis. A não ser naquelas cidades pequenas em que você tem um cartório só que concentra todas as atividades cartorárias. E aí, nesses casos, você vai terminar atingindo também um cartório desse. Né? Mas é uma ferramenta que, como eu volto a dizer, a CENIB,
ela não é uma ferramenta de constrição patrimonial, ela é de indisponibilidade. O bem ele não está ali, não está garantido por penhora nem nada. Mas o devedor ele não vai poder dispor daquele bem. Se ele fizer qualquer tentativa de alienação por qualquer meio, o cartório ele é obrigado a não permitir isso, já que tem lá o registro da indisponibilidade. É uma penhora indireta, na verdade, porque aí ele vai aparecer no processo para reclamar essa indisponibilidade. E fica para sempre. O juiz tem que tirar. Não sai em determinado momento. Não tem prazo de validade. Então, por exemplo, tem que ter muito cuidado. Se o processo encerrou, antes de enviar para o arquivo, eu tenho que tirar o registro da CENIB, senão vai ficar ad eternum lá. E essas de... Então, são 2 grupos, né? As que nos ajudam a simplesmente atrapalhar a vida do outro e de logo fazer a penhora. A de carros, como é que funciona? Você tem que tomar alguma providência física ou é só uma ordem eletrônica e está resolvido? A gente faz a ordem eletrônica, né? Eu entro lá no sistema, eu tenho acesso... A consulta é muito simplificada, eu faço a consulta para o CPF, CNPJ, eu descubro ali se existem veículos no nome daquele devedor. E ali mesmo, no próprio sistema, muito facilmente, instantaneamente, o servidor, o próprio magistrado, ele vai registrar a ordem que ele pretende. Se ele quer inviabilizar a transferência do bem, a circulação do bem, o licenciamento do bem. Então, ali mesmo no sistema. E no próprio sistema também ele pode lançar a penhora. Né? O Renajude WS já é uma evolução. Está dentro da PDPJ. A PDPJ é a plataforma digital do Poder Judiciário, que é hoje o nosso grande marketplace. Um lugar de trabalho de todo mundo. Onde todo mundo vai trabalhar. E no Renajude também a gente tem uma funcionalidade que permite o bloqueio da CNH do devedor, como uma medida atípica aí já de forçar aquele devedor a cumprir sua obrigação. Na ponta do dedo, literalmente. É uma atividade que o juiz não faz por meio de oficial de justiça, papel e nada disso. É só uma ordem eletrônica. Tudo e inviabiliza. Existe... Bom, então a gente tem penhora de dinheiro e penhora de automóvel. Os imóveis são indisponíveis e a penhora se dá como? Aí se dá pelo meio tradicional. A gente tem uma preferência por fazer a penhora a termo nos autos. E ali mesmo, eletronicamente, faz o registro da penhora pelo sistema ARISP, ONR, penhora online. Então, eletronicamente, a gente faz o registro da penhora. O que é que vai fazer fisicamente? Presencialmente. Avaliação, a vistoria. Então, aí não tem jeito. Existe um outro grupo de ferramentas que trata de pesquisa e investigação. A gente vai tratar delas, mas depois do intervalo. Pode chegar e escuta a juíza Andréa Presas falando sobre execução e ferramentas tecnológicas. Pode chegar e examina com a juíza Andréa Presas os problemas da execução trabalhista e as ferramentas tecnológicas. Andréa, a gente parou no começo das ferramentas de investigação. Você pode explicar para a gente, muito brevemente, por exemplo, como funciona o SIMBA? O SIMBA é uma das últimas ferramentas que a gente normalmente usa. E não é toda a execução que vai comportar o uso do SIMBA. O que é o SIMBA? Eu acho que muita gente não tem noção do que seja. O SIMBA, na verdade, é um sistema de movimentação bancária. Eu vou solicitar via sistema. É um sistema que foi concebido inicialmente pela Procuradoria da República para identificar crimes de lavagem de dinheiro. Então, veja a origem disso. Sim. E para fazer esse cruzamento de dados bancários, que a gente descobre muita coisa vendo movimentação bancária, a verdade é essa, onde entrou e saiu o dinheiro, né? Follow the money, siga o dinheiro. Então, essa é uma das premissas da nossa investigação, quando a gente está investigando algum alvo determinado. E eles recebiam em vários formatos esses documentos dos bancos. Cada banco enviava de uma forma. Então, o SIMBA, na verdade, ele passa a unificar isso. O Banco Central, através desse convênio, ele estabeleceu um formato que a gente chama de Carta Circular 3454. O que é aquilo ali? É o recebimento de extratos. Então, a gente tem ali alguns extratos que a gente recebe. E os mais importantes são os de número 4 e número 5. E, nesses extratos, a gente vai receber ali toda a movimentação bancária daquele alvo, com identificação exata de cada operação que foi realizada, do depositante, cada operação que foi realizada. Então, se ele fez um pagamento, para quem foi feito aquele pagamento? Se ele teve um recebimento, quem foi que fez aquele recebimento? E o extrato número 5, que é consolidado por beneficiário ou depositante. Então, eu vou ter ali, de forma consolidada, se fulano de tal depositou
fez 10, 20, 100 depósitos, ele vai me dar aquilo ali de forma consolidada. Então, eu consigo, de uma forma global, identificar essa movimentação financeira. O que pode revelar, por exemplo, se tem algum laranja recebendo e movimentando o dinheiro desta ponta. Né? Isso, mas eu não preciso ir para o Simba para identificar, por exemplo, um laranja. Eu vou me utilizar de uma ferramenta muito mais simples que não implica, inclusive, quebra de sigilo bancário, porque eu não posso utilizar o Simba antes de uma ordem judicial, uma decisão judicial porque no processo. A quebra do sigilo, nesse caso, é infinita, né? É infinito. Todo mundo que se relaciona com aquela parte vai ter o seu sigilo bancário levantado. Então, o magistrado, ele antes tem que fazer uma decisão dizendo, olha, aqui há indícios fortes de fraude, de blindagem patrimonial, de ocultação de patrimônio e, por isso, neste caso, eu determino o afastamento do sigilo bancário desse devedor e determino, portanto, que se faça a investigação com a utilização do Simba. Então, a partir dali, eu posso ter acesso àqueles extratos. Sim, mas para ir à feira, achar o laranja, o que é que a gente faz? Eu posso me utilizar de uma ferramenta muito mais simples, que é o CCS, por exemplo, e cruzar ele com outras ferramentas, não apenas o CCS. O CCS me dá um indício forte. O que é o CCS? É o cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, toda instituição financeira que está vinculada ao Banco Central, ela obrigatoriamente tem que manter esse cadastro. E com isso aí, o que é que eu tenho acesso? Eu tenho acesso a, não só às contas que a pessoa tem, né? Mas também aos vínculos. Isso é muito importante. Sim. Então, eu vou saber os relacionamentos, todos os relacionamentos que aquela pessoa física ou jurídica tem com as instituições financeiras vinculadas ao Banco Central e também o tipo de relacionamento, se aquela pessoa é o titular, se ela é representante, se ela é procurador. Então, se eu identifico, por exemplo, que alguém que saiu de uma determinada empresa não figura mais no contrato social, na junta comercial eu descubro isso, pelo Infoseg eu descubro isso, não está mais no contrato social, mas ela continua com procuração bancária como representante ou procurador de alguém no CCS, olha, acende minha luz. Não é suficiente, porque pode ser a pessoa é procurador, ela pode ser um empregado, um autoempregado, ou pode ser um gerente. Não necessariamente. Mas é um indício forte. Mas é um indício forte. E aí eu vou atrás de outras ferramentas, vou pelo Infojude, eu posso usar o Infojude da Receita, que me dá ali a declaração de imposto de renda e cruza a informação. Tem a informação ali que aquela pessoa é empregado daquela empresa? Não tem? Então, eu vou cruzando com outras ferramentas e aí vou ali desvendando. É um quebra-cabeça, mas é muito interessante. Então, esse, por exemplo, é um caminho. O CCS não tem quebra de sigilo. Sim, é só a identificação de quem figura... dados não sensíveis. Né? Exatamente. E aí o Simba fica mesmo para uma situação muito particular de indício claro de blindagem patrimonial. Lá no fim, talvez na imensa maioria das minhas execuções, eu não vou precisar usar o Simba. Muito antes disso, eu já resolvi o problema utilizando dessas outras ferramentas que têm muito menos impacto e que não vão exigir uma decisão tão grave, levantar o sigilo bancário. Muitas vezes eu vou precisar levantar o sigilo fiscal, esse sim. Porque eu vou precisar, na maioria das vezes, usar o Infojude. O Infojude ele me traz várias ferramentas de pesquisa ali aglutinadas. Com base nas declarações de imposto de renda. Declaração de imposto de renda, DOI, DIMOB, né, que é operações imobiliárias, DIMOB, que são movimentações financeiras, ou seja, a DOI, toda a atividade imobiliária realizada em cartório de notas. De notas. Não só o registro de venda e compra. É aquela compra e venda que não foi levada a registro no registro de imóveis, aquela de gaveta, como a gente chama. Tem que estar ali, senão o cartório é gravemente punido. DIMOB, se você comprou um imóvel numa construtora, numa incorporadora, um loteamento, tem que estar ali. Se é um aluguel, tem que estar ali registrado. Então, eu tenho várias informações. O de crédito já está disponível também no Infojude, a financeira está disponível no Infojude. Eu tenho muita informação interessante que eu posso extrair, tudo consolidado ali dentro do Infojude. E antes do limite do sigilo bancário. Antes do limite do sigilo bancário. Que é menos grave. Isso. Os leilões passaram a ser também eletrônicos, né, uma ferramenta nova, e isto melhorou um pouco, não? Porque a asta pública antigamente era uma ficção, não é? Era. Eu costumava me perturbar durante o dia que tinha asta, porque o oficial de justiça ficava no ato da sala chamando meu nome, né? Porque dizia assim, o juiz fulano de tal manda vender, e aí toda hora eu levantava achando que estavam me chamando. E, em geral, só eu ouvia aquilo, porque ninguém ia ali comprar os bens. Foi uma melhora efetiva para vender bens agora? Sim, a gente aqui no TRT5, a gente faz leilão eletrônico já há muitos e muitos anos e todos unificados.
Então, para toda a região. Para toda a região. Tudo concentrado no nosso juízo de execução e expropriação. E isso traz muito mais afetividade. Nós temos vários leiloeiros cadastrados, então esses anúncios estão aí na web, disponíveis, e qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que tem interesse pode ir lá e fazer um lance. Muito melhor. A novidade do código, como é que tem sido aplicado? O código que já não é tão novo, né? Porque 2015 trouxe a alienação direta. Isso também é uma ferramenta de efetividade? Sim, e nós usamos muito. E como ela funciona? Inclusive, a alienação judicial por iniciativa particular, ela prefere ao leilão. Sim. Quando a gente vai lá no CPC olhar a ordem de preferência, a adjudicação, a alienação, a venda direta, como a gente chama, né? Que o nome é longo, alienação judicial por iniciativa particular, e somente depois disso o leilão. Ela é muito mais efetiva para a execução, se a gente consegue adotar esse meio. Se você for lá na página do nosso tribunal, por exemplo, hoje você vai ver vários editais de alienação de venda direta. Vários editais. O juiz, ele tem que estabelecer. A iniciativa pode ser de qualquer parte, do exequente, do executado, ou o próprio juiz de ofício, ele pode sugerir a adoção disso, mas o juiz deve estipular quais são os critérios dessa alienação. Certo. Qual o valor mínimo, forma de pagamento, garantias. A gente tem ato regional estabelecendo outros requisitos além daqueles previstos no CPC. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente precisa publicar edital sempre. Esses editais eles vão para o diário, vão para a página do tribunal. Quem entra lá no site do tribunal vai encontrar os editais publicados. Então, a gente dá ampla publicidade. E ainda que a proposta seja apresentada diretamente nos autos, a gente publica o edital para permitir que outros possíveis candidatos ofertem. E aí consegue sempre o melhor preço do que no leilão. O leilão, mesmo eletrônico, ainda tem o preconceito e o problema de pouco acesso, né? As pessoas ainda não têm muita segurança em fazer isso, embora tenha aumentado o público, não? E o preço mínimo sempre é mais baixo. Na alienação, na venda direta, você consegue fixar um valor melhor. Tem outra ferramenta que não é eletrônica, mas é de efetividade, que eu queria conhecer com você também, que veio no código, que é o usufruto. Como é que a gente pode usar isso em prol da efetividade da execução? É uma pena que é pouco utilizado. Né? A gente não vê muito uso. Mas, por exemplo, é bastante interessante naquelas situações em que existe um imóvel, e o usufruto ele pode ser de imóvel, tanto faz. Mas nas situações de imóvel, é muito interessante quando há possibilidade de locação ou de arrendamento. Então, esses frutos, ou seja, essa locação, esse valor do aluguel, o valor do arrendamento, ele vai ser revertido, o bem fica íntegro, continua ali na propriedade do executado. Isso é bom para o executado também. E é bom para o exequente porque se aquele bem já está alugado ou já está arrendado, ele já vai imediatamente começar a receber diretamente aqueles valores. Então, isso para a execução é muito efetivo. Quando a gente faz reuniões de execuções, a gente costuma buscar se existe ali algum imóvel alugado, e aí a gente consegue isso pela DIMOB, e já vai direto ali penhora o aluguel. No locatário e diz, olha, não paga mais isso para o devedor, não. Paga aqui para a disposição da execução. É interessante que seja pouco utilizado, não é? Porque seria uma ferramenta muito, muito útil. A última que desperta alguma dúvida ainda é o snipper ou sniper, depende de como você gosta de falar. Explica um pouco o que é isso. É uma ferramenta que as pessoas pedem como se fosse um Renajude para penhorar alguma coisa. Não é isso, né? Não. Sniper, até o nome dele, é uma ferramenta de pesquisa patrimonial. Né? Porque ele quer dizer sistema? É um sistema. Não, ele na verdade, não é um sistema. A sigla. A Sniper é um sistema de pesquisa patrimonial. Né? E só que o Sniper, o que ele faz, na verdade? Ele aglutina várias outras ferramentas. Ele não é uma ferramenta em si, como é o Sisbajude, como é o Renajude. Ele aglutina nele várias outras funcionalidades. E a ideia é que a gente traga mais bases de dados. O CNJ, na verdade, ele traga mais bases de dados. À medida que ele vá agregando novas bases de dados para o Sniper, ele se torne mais robusto. Mas hoje, por exemplo, o que é que tem lá? Você vai lá fazer uma busca no Sniper. Você colocou lá o CPF, o nome e buscou. O que é que ele vai te dar de informação? Ele vai buscar na base da Receita Federal. Ele vai buscar na base do DataJude, do CNJ, que é a informação de quantidade de processos. Ele vai buscar no portal da transparência. Ele vai buscar no site do TSE. Se você se candidatou
há algum cargo eletivo e os bens que você declarou para o TSE. Ele vai te dar isso. Ele vai buscar na ANAC, no Tribunal Marítimo. Então, hoje, a base de dados ainda é restrita às sociedades que aquela pessoa integra. Então, ali é bacana para você ver os grafos. Ele te dá uma imagem em grafos e você consegue visualizar bem a rede. Se aquela pessoa física ela é sócia de alguma empresa. E aí, quais são depois os outros enlaces ali, os outros relacionamentos. Então, para isso, você consegue ter uma visualização bem boa do Sniper, mas ele não é uma ferramenta de constrição. Ele vai te dar ali alguns caminhos para você continuar essa investigação. Perfeito. André, muito obrigado por sua disponibilidade conosco. Esse foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial do TRT da Bahia, 5ª Região. Até o próximo episódio.